Ela entrou no quarto apenas para cumprir seu trabalho. Foi humilhada, tratada como se não fosse ninguém. Mas o que parecia apenas mais uma história de dor se transformou em um escândalo que abalou poderosos e surpreendeu até as autoridades. Prepare-se para acompanhar uma narrativa emocionante, cinematográfica e realista, onde uma simples faxineira mostra que a dignidade não pode ser comprada. Uma história de coragem, luta e justiça que vai prender sua atenção até o último segundo. Assista até o fim para entender a reviravolta inacreditável. O sol da manhã atravessava as grandes janelas envidraçadas do Hotel Atlântico, um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro. No saguão principal, turistas tiravam fotos, executivos passavam apressados para reuniões e famílias aproveitavam o café da manhã farto servido em taças e porcelanas brilhantes. Entre todo aquele movimento elegante, havia alguém que parecia invisível. Marina, a faxineira do 8º andar. Ela estava acostumada a caminhar pelos corredores com o uniforme azul simples, a cabeça baixa e o carrinho cheio de produtos de limpeza. Cada quarto que arrumava era um mundo à parte. Perfumes caros esquecidos sobre as bancadas, malas de grife jogadas no chão, roupas de seda penduradas como se fossem comuns. Para Marina, era apenas mais um dia de trabalho, mas cada detalhe reforçava a distância entre a vida dela e a dos hóspedes que servia. Marina tinha 27 anos. Era mãe solteira de uma menina de 6 e morava em um pequeno apartamento na comunidade do Pavãozinho. Todos os dias, pegava 2 ônibus e subia as ladeiras a pé até o hotel. O salário mal dava para pagar o aluguel e comprar o básico, mas ela se agarrava ao emprego como uma chance de garantir pelo menos alguma estabilidade para a filha. Seu maior medo era perder aquele trabalho e não ter como colocar comida na mesa. Naquele dia, no entanto, algo diferente iria acontecer. No quarto 815 estava hospedada Helena Brandão, uma socialite conhecida no eixo Rio-São Paulo, famosa por aparecer em colunas de revista, desfiles e festas exclusivas. Viúva de um empresário do setor de mineração, Helena herdara uma fortuna gigantesca e vivia cercada de joias, roupas de grife e seguranças. A mulher era conhecida tanto pelo luxo quanto pelo temperamento explosivo. Quando Marina empurrou o carrinho em direção ao 815, ainda não sabia que seu destino começaria a mudar a partir daquele momento. Ao bater na porta e anunciar-se, foi recebida com um olhar de cima a baixo, carregado de desdém. "Finalmente alguém veio limpar esse lugar!", exclamou Helena, com voz alta, atraindo a atenção de hóspedes que passavam no corredor. "Pensei que nesse hotel 5 estrelas as coisas funcionassem melhor." Marina, educada, pediu desculpas e entrou, mantendo a postura discreta que aprendera desde o primeiro dia. Mas mal teve tempo de organizar as roupas na cama quando Helena começou a dar ordens ríspidas. "Não toque nas minhas malas sem luvas. E cuidado com esse vestido. Ele custa mais do que a sua vida inteira de salário." As palavras cortaram Marina por dentro como facas. Ela respirou fundo, sem responder. Acostumara-se a ouvir comentários humilhantes de hóspedes arrogantes, mas havia algo no tom de Helena que parecia mais cruel, como se a mulher quisesse reduzir sua existência a nada. Enquanto Marina passava o aspirador, Helena falava ao celular com uma amiga. "Você acredita, querida? Esse hotel é maravilhoso, mas os funcionários são tão, como posso dizer, insignificantes. Essa faxineira, por exemplo, olha só a cara dela, parece que saiu de um beco qualquer." Marina, mesmo fingindo não escutar, sentiu o rosto queimar. Um nó se formou em sua garganta, mas ela engoliu o choro. Não podia arriscar o emprego por causa de uma discussão. Só que a humilhação não parou por aí. Quando Marina terminou de limpar o banheiro, Helena apontou para o chão e disse: "Você esqueceu uma mancha. Quer que eu me ajoelhe e faça o seu trabalho?" Marina se ajoelhou em silêncio, limpando o mármore brilhante, enquanto Helena cruzava os braços, observando com um sorriso satisfeito.
Para a socialite, era como se aquele momento fosse uma forma de reafirmar sua superioridade. Mas o que Helena não imaginava era que, por trás da postura silenciosa, Marina guardava uma força que ainda surpreenderia a todos. A vida da faxineira estava prestes a dar uma guinada, e a reviravolta começaria justamente a partir daquelas humilhações. Naquele instante, enquanto esfregava o chão, Marina percebeu algo caído próximo à penteadeira. Um envelope dourado, com brasões em relevo, parcialmente escondido debaixo da mala de Helena. Curiosa, aproximou-se, mas antes que pudesse tocar, Helena deu um passo rápido e o arrancou do chão. "Não se atreva a pôr as mãos nisso!" gritou, guardando o envelope dentro da bolsa. "Isso não é para gente como você." Marina se afastou imediatamente, mas a cena ficou gravada em sua mente. O que poderia haver de tão importante naquele envelope para despertar uma reação tão brusca? Ela não sabia, mas esse detalhe aparentemente pequeno seria a chave de toda a transformação que viria depois. E naquela manhã, ensolarada no rio, o destino começava a traçar linhas que uniriam a vida da humilde faxineira à da arrogante socialite em um caminho de choque, dor e, por fim, justiça. Depois daquela manhã, Marina não conseguiu esquecer o olhar de desdém que Helena lhe lançara. Mesmo quando terminou a limpeza de outros quartos, o peso das palavras da socialite parecia ecoar em sua mente. Era como se a cada corredor que atravessava, cada porta que abria, ainda sentisse a voz arrogante de Helena zombando dela. Ao chegar no refeitório dos funcionários, Marina encontrou seus colegas. Alguns riam de piadas rápidas, outros descansavam com a cabeça apoiada nas mesas de madeira. A rotina era sempre a mesma: 10 minutos para comer e voltar ao trabalho. Marina mal tocou no prato de arroz com feijão. Estava com a mente distante, pensando no envelope dourado que vira cair da mala de Helena. Seu amigo João, outro faxineiro que trabalhava no setor de manutenção, percebeu seu silêncio. "Que foi, Marina? Parece que viu um fantasma." Ela sorriu sem graça. "Não é nada, João. Só um dia difícil." Mas no fundo, Marina sentia que havia algo de estranho naquela hóspede. O jeito como ela protegeu o envelope, a reação explosiva, a arrogância exagerada, tudo parecia esconder um segredo. Naquela noite, ao voltar para casa, Marina encontrou a filha, Clara, já deitada. A menina tinha deixado um desenho sobre a mesa. Ela e a mãe de mãos dadas em frente a uma casa colorida. Marina se sentou na cama, acariciou os cabelos da filha e prometeu em silêncio que um dia daria uma vida melhor para ela. Não queria que Clara crescesse achando que a humilhação era algo normal. Enquanto isso, no luxuoso quarto 815, Helena falava novamente ao telefone. Sua voz era baixa, diferente da altivez mostrada durante o dia. "Sim, o dinheiro está comigo", dizia, segurando o mesmo envelope dourado que Marina havia visto. "Mas ninguém pode desconfiar. Se souberem o que carrego, tudo estará perdido." Houve uma pausa. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu algo que a fez tremer. Helena apertou ainda mais o envelope contra o peito. "Eu sei que é arriscado, mas não tenho escolha. Preciso fazer isso antes que o conselho descubra." Na manhã seguinte, o hotel estava em alvoroço. O diretor-geral convocou os funcionários às pressas para uma reunião. Um objeto de valor altíssimo havia desaparecido de um dos cofres. Não revelaram o que era, mas pediram vigilância redobrada e cautela. Marina trocou olhares rápidos com João, que parecia igualmente surpreso. "Aposto que foi algum hóspede tentando dar o golpe", cochichou ele. Marina, no entanto, lembrou-se imediatamente do envelope dourado. O jeito como Helena reagira ao vê-la se aproximar não lhe saía da cabeça. Mais tarde, ao limpar novamente o quarto 815, Marina tentou não demonstrar nervosismo. Helena estava no sofá, falando ao telefone, e parecia irritada. "Não, eu não vou descer agora. Vocês que resolvam isso", gritava antes de desligar abruptamente. Quando notou a presença de Marina, franziu o senho.
Você de novo? Pelo menos hoje faça seu trabalho direito. Ontem quase arranhou o meu vestido. Marina abaixou a cabeça e começou a arrumar a cama, mas seus olhos atentos notaram algo diferente. Entre as almofadas havia papéis amassados. Com cuidado, fingiu que apenas ajeitava o lençol, mas conseguiu ler uma palavra escrita à caneta: transferência. O coração dela acelerou. Helena parecia envolvida em algo muito maior do que simples arrogância de uma hóspede rica. No corredor, depois de terminar o serviço, Marina encontrou o gerente do andar, Sr. Roberto, um homem severo que raramente sorria. Ela hesitou por alguns segundos, mas decidiu perguntar: Senhor, aconteceu mesmo um desaparecimento no hotel? Roberto olhou para os lados, como se temesse ser ouvido, e respondeu em voz baixa: Marina, essas coisas não dizem respeito a você. Apenas faça seu trabalho. Ele se afastou apressado, deixando-a com uma sensação incômoda. Parecia haver um segredo que ninguém queria revelar. Naquela noite, quando já estava em casa, Marina recebeu uma mensagem inesperada em seu celular simples. O número era desconhecido. A mensagem dizia: Sabemos que você esteve no quarto 815. Se viu algo, esqueça. Para o seu próprio bem e da sua filha. Marina ficou paralisada. Como alguém tinha o número dela? Quem enviaria aquilo? O medo apertou seu peito, mas junto dele nasceu uma determinação silenciosa. Não seria intimidada. Só que a partir dali, a vida da humilde faxineira se entrelaçaria de vez com um jogo perigoso que envolvia dinheiro, poder e chantagem. E o próximo passo dessa história seria ainda mais sombrio. Na manhã seguinte, Marina ainda sentia um aperto no estômago ao lembrar da mensagem que recebera na noite anterior. O celular simples estava guardado dentro da bolsa, mas parecia pesar mais que o carrinho de limpeza inteiro. Durante o trajeto de ônibus até o hotel, ela olhava pela janela, tentando decifrar quem poderia tê-la ameaçado. Seria alguém ligado àquela socialite arrogante? Ou talvez algum funcionário do próprio hotel? Ao chegar, encontrou João na copa dos empregados. Ele notou a expressão preocupada dela e perguntou: O que aconteceu? Você está pálida. Marina hesitou. Não sabia se podia confiar a ele o que estava acontecendo. Mas a sensação de carregar aquele segredo sozinha era esmagadora. Então, baixou a voz e contou sobre a mensagem. João arregalou os olhos. Marina, isso é sério demais. Você não pode se meter. Se estão te mandando calar a boca, é porque envolve gente perigosa. Ela respirou fundo, lembrando da filha Clara, que a esperava todas as noites em casa. Justamente por isso eu não posso ignorar João. Não quero que a Clara cresça em um mundo onde pessoas poderosas podem pisar nos outros sem consequência. Mais tarde, quando Marina foi designada novamente para os andares altos, sentiu um arrepio só de ver o número 815 na porta. Antes de bater, respirou fundo. Helena abriu a porta de imediato, como se já a esperasse. Entre logo e faça o serviço, disse, sem sequer olhar diretamente para Marina. O quarto estava repleto de sacolas de lojas caras espalhadas pelo chão. Mas o que mais chamou a atenção foi uma maleta preta deixada em cima da cama, entreaberta. Dentro, Marina conseguiu enxergar pilhas de notas de dinheiro cuidadosamente organizadas. Seu coração disparou. Helena percebeu o olhar rápido e fechou a maleta com força. Olhe para o chão quando estiver aqui, entendeu? Você é paga para limpar, não para bisbilhotar. Marina apenas assentiu, mas sua mente já não conseguia se desligar daquilo. O desaparecimento misterioso no hotel, o envelope dourado, os papéis amassados com a palavra transferência e agora uma maleta cheia de dinheiro. Helena estava claramente envolvida em algo muito mais grave. No fim do expediente, Marina foi chamada à sala do gerente Roberto. O homem a observava por trás da mesa com expressão dura. Marina, recebi algumas reclamações sobre a sua postura. Parece que você anda curiosa demais com a vida dos hóspedes. Ela sentiu as pernas tremerem. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Roberto inclinou-se para a frente. Pois mantenha o foco.
Se eu souber que você andou comentando sobre o quarto 815, não pensarei 2 vezes em dispensá-la. Marina saiu da sala com o coração apertado. Agora tinha certeza. O gerente também sabia de algo e estava tentando silenciá-la. Naquela noite em casa, Clara perguntou: Mamãe, por que você está triste? Marina sorriu e tentou disfarçar. Nada, minha princesa. Só um dia cansativo. Mas quando Clara adormeceu, Marina olhou para o teto escuro do quarto e decidiu que não ficaria calada. Podia até perder o emprego, mas não deixaria que a verdade fosse enterrada. 2 dias depois, o hotel amanheceu em polvorosa. A Polícia Federal havia sido acionada para investigar o sumiço do objeto de valor mencionado na reunião. Carros oficiais estacionaram em frente ao prédio e agentes circularam pelos corredores, interrogando hóspedes e funcionários. Marina foi chamada a depor. Em uma sala fechada, um delegado de olhar severo perguntou: Você notou algo estranho nos últimos dias? Ela hesitou, lembrando da mensagem ameaçadora e da advertência do gerente. Mas a imagem de Clara, inocente e dependente dela, surgiu em sua mente. Então respondeu: Sim, senhor. A hóspede do quarto 815 viu uma maleta com muito dinheiro e um envelope que ela protegeu com agressividade. O delegado a encarou em silêncio por alguns segundos antes de anotar algo no caderno. Muito bem. Continue discreta. Quando Marina deixou a sala, sentiu uma onda de alívio por finalmente ter falado a verdade. Mas esse alívio durou pouco. Ao retornar para o corredor, encontrou Helena parada diante dela, os olhos faiscando de raiva. Você não sabe com quem está se metendo, garota, sussurrou a socialite, tão perto que Marina sentiu o perfume forte e sufocante que ela usava. Se abrir essa boca de novo, sua vida e a da sua filha vão virar pó. O sangue de Marina gelou. Pela primeira vez, percebeu que não estava apenas lidando com arrogância, mas com uma ameaça real, de alguém disposta a tudo para manter seus segredos escondidos. As palavras de Helena ecoaram na mente de Marina pelo resto do dia. Cada vez que empurrava o carrinho pelos corredores do hotel, sentia como se olhos invisíveis a observassem. O medo era constante, mas junto dele crescia uma chama de indignação. Não era apenas sobre ela, era sobre sua filha, sobre todos aqueles que passavam a vida sendo humilhados por gente poderosa que acreditava estar acima da lei. Naquela noite, depois do expediente, Marina encontrou João no ponto de ônibus. Chovia forte e eles se abrigaram debaixo da mesma marquise enquanto esperavam. João, eu contei a verdade à polícia, confessou, olhando para o chão molhado. Ele a olhou assustado. Marina, você ficou maluca? Se essa mulher é quem eu estou pensando, ela tem contatos em todo lugar. Pode te destruir em segundos. Eu sei, respondeu, a voz firme apesar do medo. Mas eu não podia mais me calar. No dia seguinte, ao chegar para o turno, Marina percebeu que algo havia mudado no clima do hotel. Os seguranças privados estavam mais presentes, cochichando entre si, e Helena parecia ainda mais agitada. No café da manhã, deu um escândalo com um garçom porque o suco não estava na temperatura certa. Todos os olhares se voltaram para ela, mas Helena parecia se alimentar daquele tipo de atenção. Quando Marina subiu ao 8º andar para a limpeza, encontrou a porta do quarto 815 entreaberta. Estranhou, pois hóspedes ricos costumavam trancar tudo com cuidado. Bateu de leve e empurrou a porta. O quarto estava vazio, mas havia sinais de pressa. Roupas jogadas, a mala preta aberta em cima da cama e no chão, papéis espalhados. Ela hesitou, mas aproximou-se. Entre os documentos, encontrou comprovantes de depósitos e transferências bancárias milionárias para contas no exterior. Reconheceu nomes de paraísos fiscais que já ouvira nas notícias. Também havia uma carta escrita à mão com o brasão da mesma família estampado no envelope dourado. O conteúdo falava de heranças contestadas e disputas judiciais, mencionando subornos para manter propriedade sob controle de Helena. De repente, um barulho de passos se aproximou pelo corredor.
Marina guardou apressada um dos papéis no bolso do uniforme, fechou a mala e fingiu arrumar a cama. A porta se abriu e Helena entrou acompanhada de um homem de terno escuro, alto e de olhar frio. "Quem mandou você entrar aqui sem permissão?" Helena gritou, a voz cortando como chicote. Marina tentou manter a calma. "A porta estava aberta, senhora. Eu só estava cumprindo meu trabalho." O homem de terno a encarava em silêncio, os olhos estreitos, avaliando cada movimento dela. Helena, nervosa, abriu a mala, conferindo o dinheiro. Em seguida, sussurrou algo ao ouvido do homem. Ele apenas assentiu e saiu do quarto. Marina terminou o serviço rapidamente e saiu, mas o coração batia acelerado. Tinha certeza de que aquele homem não era apenas um acompanhante. A forma como se movimentava, a postura rígida, tudo lembrava alguém acostumado à violência. Mais tarde, no refeitório dos funcionários, João notou que Marina estava ainda mais tensa. Ela contou sobre os papéis que havia encontrado. Ele ficou boquiaberto. "Você tem noção do que significa? Isso é corrupção em nível alto." Marina tirou o papel do bolso e mostrou a ele. "Eu não sei o que fazer, João, mas sei que isso não pode ficar escondido." Antes que ele pudesse responder, a sirene de incêndio do hotel disparou, ecoando pelos corredores. Hóspedes saíram correndo em pânico, alarmes piscavam em vermelho e funcionários tentavam organizar a evacuação. Marina e João se entreolharam confusos. "Isso não é incêndio nenhum", disse João. "É distração." Enquanto ajudava hóspedes a descerem pelas escadas de emergência, Marina notou Helena no saguão, com a maleta preta nas mãos, falando apressada ao celular. O homem de terno estava ao lado dela, empurrando pessoas para abrir caminho. Marina entendeu na hora. Helena estava tentando escapar, mas quando tudo parecia perdido, uma viatura da Polícia Federal bloqueou a saída principal do hotel. Agentes armados desceram rapidamente e cercaram o local. O rosto de Helena empalideceu, só que em questão de segundos, o homem de terno puxou-a pelo braço e a arrastou para uma saída lateral. Marina assistia à cena de longe, esmagada pela multidão em pânico. Sentiu uma mistura de medo e determinação. Sabia que a fuga de Helena poderia significar não apenas o fim da investigação, mas também um perigo ainda maior para si e para sua filha. E naquele instante, percebeu que a única prova concreta que poderia virar o jogo estava escondida em seu bolso, dobrada em 4. O papel dobrado no bolso do uniforme parecia queimar contra a pele de Marina, enquanto ela ajudava os hóspedes a descerem pelas escadas. O coração acelerado não era apenas pelo alarme falso de incêndio, mas pela certeza de que naquele pedaço de papel estava a chave para derrubar Helena. Depois que a confusão se dissipou e os hóspedes voltaram para seus quartos, o hotel mergulhou em um silêncio tenso. Agentes da Polícia Federal ainda circulavam pelos corredores, mas Helena e o homem de terno haviam desaparecido. Ninguém sabia dizer como tinham escapado. Apenas que a saída lateral dava acesso a uma rua estreita, por onde carros não autorizados dificilmente passavam. Marina passou o resto do expediente em estado de alerta. A cada porta que abria, a cada sombra que via, imaginava que poderia ser vigiada. Quando finalmente saiu do hotel e entrou no ônibus lotado rumo à comunidade, respirou fundo, mas a sensação de perigo não a abandonou. Em casa, Clara correu para abraçá-la. "Mamãe, fiz outro desenho para você", disse, mostrando uma folha colorida com 2 figuras de mãos dadas diante de uma praia. Marina sorriu, mas o olhar marejado denunciava seu medo. Sabia que qualquer passo em falso poderia colocar em risco não apenas a si mesma, mas também a filha. Naquela noite, Marina desdobrou o papel escondido e leu novamente as palavras. Era uma ordem de transferência bancária de valor astronômico, assinada com um nome de grande peso no cenário político nacional. Se fosse levado às autoridades certas, aquele documento poderia desencadear um escândalo. Mas, ao mesmo tempo, a ameaça de Helena ressoava em sua mente.
Se abrir essa boca de novo, sua vida e a da sua filha vão virar pó. No dia seguinte, ao chegar ao hotel, Marina foi surpreendida por um chamado urgente à sala do gerente Roberto. Ele estava de pé, as mãos apoiadas sobre a mesa e o olhar duro. Marina, a senhora Brandão deixou o hotel de forma inesperada. Antes de ir, fez reclamações graves a seu respeito. Ela engoliu seco. Reclamações? Disse que você estava mexendo nas coisas dela. Isso é inaceitável. Se mais alguma prova aparecer, terei que demiti-la. Marina sentiu a respiração falhar, mas se manteve firme. Eu nunca desrespeitei o quarto de nenhum hóspede, senhor. Roberto a encarou por alguns segundos, como se buscasse uma fraqueza, antes de balançar a cabeça e dispensá-la. Na copa dos funcionários, Marina encontrou João e contou o que havia acontecido. Ele arregalou os olhos ao ouvir sobre a ameaça de demissão. Marina, você precisa entregar esse documento. É sua única proteção. Se essa gente descobrir que você tem provas, pode ser perigoso demais. Ela respirou fundo. Mas e se a polícia também estiver envolvida? O gerente parecia saber de algo. Então procure alguém de fora, sugeriu João. Jornalistas, talvez. A ideia ficou martelando na cabeça dela pelo resto do dia. À noite, já em casa, Marina ouviu batidas fortes na porta. Olhou pelo olho mágico e viu um homem parado no corredor escuro. Não era vizinho, nem conhecido. O coração disparou. Dona Marina? A voz grave ecoou do lado de fora. Tenho um recado para a senhora. Ela permaneceu em silêncio, segurando Clara nos braços. O homem deixou um envelope por baixo da porta e se afastou. Marina esperou alguns minutos antes de pegá-lo. Dentro, havia apenas uma fotografia. Ela e Clara saindo do hotel, claramente tirada de longe, com um círculo vermelho desenhado em volta das duas. No verso, um bilhete escrito à mão. Último aviso. Não se meta. Marina deixou a fotografia cair no chão, sentindo as pernas fraquejarem. A ameaça não era mais apenas verbal. Agora envolvia a vida de sua filha. Com as mãos trêmulas, agarrou o documento escondido e tomou a decisão que mudaria tudo. Procuraria alguém fora do alcance de Helena. Mas para isso, teria de correr riscos maiores do que jamais havia imaginado. E enquanto refletia sobre o próximo passo, não percebeu que do outro lado da rua, um carro preto permanecia estacionado, com dois homens observando a janela iluminada de seu pequeno apartamento. Aquela noite foi a mais longa da vida de Marina. Sentada no sofá, abraçando Clara enquanto a menina dormia em seu colo, ela olhava fixamente para a fotografia deixada na porta. As letras vermelhas, o círculo em volta de seu rosto e da filha, a ameaça clara. Sentiu-se encurralada, mas ao mesmo tempo tomada por uma força silenciosa. Não podia recuar. Ao amanhecer, deixou Clara na escola e seguiu para o centro do Rio com o documento escondido dentro da bolsa. Cada passo parecia observado, cada esquina parecia esconder olhos atentos. Marina escolheu um caminho diferente do habitual, tentando despistar qualquer perseguição. Seu destino era uma pequena redação independente, conhecida por denunciar casos de corrupção que raramente saíam na grande mídia. Ao chegar, pediu para falar com algum jornalista de confiança. Um repórter chamado Luiz a recebeu. Ele era jovem, mas tinha olhar sério e uma calma que a fez sentir-se segura pela primeira vez em dias. Marina contou tudo, desde as humilhações no quarto 815 até as ameaças anônimas e a fotografia deixada em sua porta. Por fim, entregou o papel dobrado com a transferência bancária. Luiz leu em silêncio, os olhos se arregalando. Dona Marina, isso aqui é explosivo. Mas também é perigoso. A senhora tem noção do que pode acontecer se souberem que foi você quem entregou isso? Eu sei, respondeu, com a voz firme, apesar das mãos trêmulas. Mas não posso mais carregar esse peso sozinha. O jornalista prometeu investigar e pediu que ela tomasse cuidado. Marina voltou para casa com uma mistura de medo e alívio. Sentia que havia dado o primeiro passo para virar o jogo, mas sabia que as consequências seriam imprevisíveis. No hotel,
O clima era cada vez mais tenso. A Polícia Federal continuava rondando, mas não encontrava provas concretas contra Helena, que parecia ter desaparecido. O gerente Roberto estava nervoso, repreendendo os funcionários por qualquer deslize mínimo. Marina evitava se expor, limitando-se a cumprir suas tarefas em silêncio. Certa tarde, enquanto arrumava um quarto, percebeu que a porta se fechara sozinha. Quando se virou, encontrou o homem de terno parado ali, bloqueando a saída. O mesmo que estava ao lado de Helena. "Você acha que pode brincar de heroína?", disse ele com voz baixa e ameaçadora. "Gente como você não dura muito quando resolve atravessar o caminho errado." Marina gelou. "Eu só faço meu trabalho." Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço dela, mas antes que pudesse dizer mais, o rádio preso ao cinto dele apitou. O homem saiu sem olhar para trás, deixando Marina com as pernas bambas. Naquela noite, ela contou a João o que havia acontecido. Ele segurou suas mãos com força. "Marina, você precisa desaparecer por uns dias. Essa gente não vai parar até destruir você." Mas Marina sabia que não podia simplesmente fugir. Se sumisse, Clara ficaria vulnerável, e toda a verdade que havia entregado ao jornalista poderia se perder. 2 dias depois, uma reportagem começou a circular em sites independentes. O documento entregue por Marina aparecia como prova em um escândalo de corrupção que envolvia empresas milionárias e políticos influentes. O nome de Helena Brandão estava no centro das acusações. No hotel, os funcionários cochichavam, os hóspedes comentavam em voz baixa e Roberto parecia cada vez mais preocupado. A pressão da mídia aumentava e a Polícia Federal intensificava a investigação. Só que, em meio a essa tempestade, Marina percebeu algo terrível. Desde que entregara o documento, Clara vinha sendo seguida na saída da escola. Vizinhos comentaram ter visto um carro preto estacionado nas redondezas. O coração de Marina quase parou. Entendeu na hora que Helena e seus aliados sabiam exatamente como atingi-la. Não era mais sobre dinheiro, nem sobre poder. Agora, a vida de sua filha estava em jogo. Naquela noite, ao buscar Clara na escola, percebeu o carro preto estacionado do outro lado da rua. 2 homens estavam no banco da frente, olhando fixamente para ela. Marina apressou o passo, segurando a mão da filha com força. O carro ligou os faróis e começou a segui-las. Marina correu pela rua estreita, o coração disparado. Clara assustada, sem entender o que estava acontecendo. O barulho do motor ecoava atrás delas, cada vez mais próximo. Até que uma van branca surgiu do nada e bloqueou a passagem do carro. Homens armados desceram rapidamente e Marina não soube distinguir se eram policiais ou capangas. Tudo aconteceu em segundos. Um deles se aproximou dela e disse em voz firme: "Dona Marina, venha conosco agora, é para a sua segurança." Mas a expressão dura e o olhar frio não transmitiam nenhuma segurança. Marina ficou paralisada diante da van branca. Clara tremia ao seu lado, agarrada em sua mão como se fosse seu último porto seguro. O homem armado repetiu a ordem: "Entre, é para sua segurança." Mas o tom não deixava espaço para confiança. O coração dela gritava que aquilo não era socorro, e sim mais uma armadilha. Marina deu um passo para trás, olhando em volta em busca de uma saída. O carro preto continuava parado, observando, e a rua parecia deserta demais para aquela hora do dia. De repente, João surgiu na esquina, ofegante. "Marina!" gritou, correndo em direção a ela. "Não vá com eles!" Os homens da van se entreolharam e avançaram, tentando puxar Marina e Clara. Em um gesto desesperado, João se jogou contra um deles, derrubando-o no chão. Marina aproveitou a brecha e correu com a filha por uma viela lateral, ouvindo gritos e passos pesados atrás de si. O som de tiros ecoou, ricocheteando nas paredes da viela. Clara chorava e Marina a carregava no colo, sentindo as pernas queimarem de esforço. Um portão enferrujado apareceu à frente. Com toda a força, empurrou-o até conseguir abrir espaço suficiente para passar.
Entrou em um quintal abandonado, escondendo-se atrás de um muro quebrado. O silêncio durou poucos segundos. Vozes masculinas ecoaram, cada vez mais próximas. Marina fechou os olhos e rezou para que não fossem encontradas. De repente, o som de sirenes cortou o ar. Carros da Polícia Federal surgiram no final da rua e os homens da van fugiram às pressas, deixando para trás o rastro de tensão. Um agente se aproximou, identificando-se. Está tudo bem agora. Vocês estão seguras. Mas Marina não sabia mais em quem confiar. Mesmo assim, permitiu que fosse levada até a delegacia para prestar novo depoimento. Na sala fria e iluminada por lâmpadas fluorescentes, o delegado a encarou com gravidade. Dona Marina, sua coragem trouxe à tona um esquema de corrupção que já investigávamos há meses. Helena Brandão está foragida, mas temos provas suficientes para emitir um mandado de prisão. Marina respirou fundo, mas não conseguiu sentir alívio. E minha filha? Perguntou a voz embargada. Eles sabem onde moramos. O delegado garantiu que a polícia daria proteção, mas a expressão cansada no rosto dele revelava que não seria tão simples. Enquanto isso, a notícia sobre o escândalo dominava os jornais e portais de internet. Fotos de Helena em festas de gala eram exibidas ao lado de manchetes explosivas sobre lavagem de dinheiro e contas secretas no exterior. O nome de Marina não era mencionado, mas ela sabia que nos bastidores todos os envolvidos já sabiam quem havia entregado a prova. Nos dias seguintes, ela e Clara foram levadas para um local seguro, um apartamento modesto usado pelo Programa de Proteção a Testemunhas. João as visitava sempre que podia, levando notícias do hotel. Disse que o gerente Roberto havia desaparecido misteriosamente logo após a fuga de Helena. Marina tentava manter a rotina da filha, mas o peso da incerteza era constante. À noite, tinha pesadelos com passos no corredor, com portas se abrindo, com mãos tentando arrancar Clara de seus braços. Até que, em uma madrugada silenciosa, alguém bateu à porta do apartamento seguro. 2 toques curtos, depois mais 3. Marina congelou. Os agentes que cuidavam da vigilância estavam lá fora, mas o padrão da batida não era conhecido. Ela pegou Clara no colo e recuou até o quarto, o coração disparado. A batida se repetiu, mais forte. Em seguida, uma voz feminina ecoou do outro lado da porta. "Marina, abra! Sou eu!" Marina reconheceu de imediato. Era Helena. O sangue de Marina gelou ao ouvir a voz de Helena do outro lado da porta. Por um instante, achou que estivesse sonhando, mas a batida insistente confirmava que era real. O coração disparava, e Clara, assustada, se agarrava ainda mais forte ao pescoço da mãe. "Eu sei que você está aí dentro, Marina", disse Helena, a voz baixa, mas firme. "Abra a porta. Precisamos conversar." O instinto gritava para não se mover, mas a mente de Marina trabalhava em desespero. Como Helena havia conseguido encontrá-las? O endereço era secreto, protegido pela polícia. Isso só podia significar uma coisa: alguém dentro do próprio sistema estava ajudando a socialite. Marina recuou até o quarto e tentou ligar para o delegado responsável, mas a linha estava morta, sem sinal, sem resposta. O silêncio era ainda mais apavorante do que os golpes que Helena passou a dar contra a porta. De repente, o barulho cessou. O corredor mergulhou em silêncio absoluto. Marina respirava rápido, esperando ouvir passos se afastando. Mas em vez disso, um estrondo sacudiu a entrada. A porta havia sido arrombada. Helena entrou, vestindo roupas escuras, os cabelos presos, os olhos cheios de fúria. Na mão, carregava a mesma maleta preta, agora entreaberta, deixando à mostra pilhas de dinheiro e documentos. Atrás dela, o homem de terno fechou a porta com um empurrão. "Você arruinou a minha vida, sua insignificante", gritou Helena, avançando. "Sabe quanto custou construir tudo o que eu tenho? Você não é nada, Marina. Nada.
Marina recuou até encostar as costas na parede, protegendo Clara com o corpo. O medo era avassalador, mas uma coragem silenciosa nasceu dentro dela. Nada, respondeu, a voz trêmula, mas firme. Então por que você está aqui arriscando tudo só para me calar? Helena parou por um instante, o olhar faiscando. Era como se aquelas palavras a tivessem atingido no ponto mais sensível, o medo de perder o controle. Antes que pudesse reagir, o som de sirenes explodiu do lado de fora. Luzes vermelhas e azuis invadiram as janelas. O homem de terno correu até a cortina praguejando. Eles nos acharam. Em segundos, agentes armados invadiram o apartamento, derrubando a porta já arrombada. O homem de terno foi imobilizado após breve resistência. Helena, porém, tentou segurar a maleta com todas as forças, gritando histericamente. Vocês não podem me prender. Eu sou Helena Brandão. Eu tenho direitos. A cena terminou com ela sendo algemada, os olhos cheios de ódio voltados para Marina. Isso não acaba aqui, sussurrou antes de ser levada pelos agentes. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas também libertador. Marina caiu de joelhos, abraçando Clara com todas as forças. Sentiu as lágrimas escorrerem, não apenas de medo, mas de alívio. Pela primeira vez em semanas, podia respirar sem o peso da perseguição. Nos dias que se seguiram, a prisão de Helena dominou todos os noticiários. As provas encontradas na maleta confirmaram o esquema de corrupção, envolvendo políticos, empresários e até funcionários de alto escalão. O nome de Marina não foi revelado, mas, nos bastidores, todos sabiam que a faxineira havia sido a peça-chave daquela reviravolta. O Hotel Atlântico a demitiu sob pretextos burocráticos, mas isso já não importava. Marina recebeu proteção e apoio de organizações que defendiam trabalhadores e denunciavam abusos. Jornalistas passaram a procurá-la em busca de entrevistas, mas ela recusava a maioria. Queria apenas viver em paz com Clara. Certo dia, enquanto caminhava pela praia com a filha, sentiu o vento leve bater no rosto e percebeu que, apesar das cicatrizes, havia vencido. Não pela fama nem pelo dinheiro, mas pela dignidade que recusou abandonar, mesmo quando tudo parecia perdido. Clara segurou sua mão e disse sorrindo: "Mamãe, agora a gente pode ter uma vida melhor." Marina a olhou nos olhos e respondeu: "Sim, minha filha, porque ninguém mais vai nos calar." O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. E pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu que não era invisível. Era forte, era voz, era exemplo. A faxineira que um dia fora humilhada tinha se tornado o símbolo da verdade que nenhum poder podia apagar. Inscreva-se no canal para não perder histórias reais e emocionantes como esta. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a força por trás da verdade.